Adora esse hino. Apaga a luz, por favor. Lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava o que era lindo assim, o que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu amo a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Fogo nos olhos, eu não que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu amo a minha casa, pode Maranata. Maranata, ora vem Jesus. Continua de pé. Se puder botar aqui o tema da ministração de hoje. E antes da gente ler esses versículos, esse capítulo, eu quero dar um spoiler rapidinho, que o Espírito Santo está me conduzindo aqui a fazer isso. A gente vai falar da parábola das 10 virgens. E quando a gente vai estudar a história, a gente vê que as 10 virgens sou eu e você. O Senhor está vindo buscar a igreja. Nós somos as damas de honra que estamos preparando a igreja, iluminando a igreja para que Ele venha. E eu quero te convidar para, durante essa ministração, você não deixe a sua lamparina, em nome de Jesus, apagar. Entenda que o papel meu e seu é de iluminarmos o caminho, porque o Senhor vem. O tema da ministração de hoje é mantenha a lâmpada acesa. Continua de pé, se você puder abrir tua Bíblia, teu celular, iPad, o que tiver a palavra do Senhor aí, em nome de Jesus. Abre, por favor, em Mateus capítulo 25.
Mateus 25, do 1 ao 13. Amém? Posso ler? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Presta bem atenção que foram todas. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Podem se sentar. Enquanto você senta, eu vou orar mais um pouquinho. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença. Obrigado porque a Tua presença é palpável e manifesta aqui neste lugar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, continuar falando conosco, Pai. Molda os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, mas eu venho te clamar, Pai, de uma forma especial, para que neste fim da tarde e nesta noite, o Senhor nos encha, Pai, em nome de Jesus. É assim que eu te oro, Senhor, que não seja eu, que não seja minha vontade e minhas palavras, mas que eu seja um vaso pequenininho nas Tuas mãos, para que o Senhor possa usar para falar conosco. Em nome de Jesus, é assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém? Então, como a gente acabou de ver, a gente leu uma parte do sermão que foi proferido no Monte das Oliveiras. E nesse monte, Jesus ele contou várias parábolas sobre a importância de estarmos preparados ao seu retorno. Quando a gente volta um pouquinho, no capítulo 24, ele também deixa várias instruções sobre a sua vinda, a sua chegada repentina. E ele destacou em Mateus 24, do 42 ao 44, que a sua vinda seria inesperada. E eu preciso te perguntar uma coisa. Se você imaginar Jesus voltando agora, isso te dá paz ou te assusta? É forte. A vinda dele é inesperada. Vamos ver? Mateus 24, do 42 ao 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. É forte ou não é? E ele ainda nos ensina, no capítulo 24, que seus seguidores necessitariam manter um estilo de vida fiel e obediente enquanto esperam por ele. 24 ainda, 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens.
Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E eu confesso que, lendo essa parábola e lendo esses versículos, me preocupou um pouco. Porque às vezes a gente não atenta ao que a palavra de Deus está nos dizendo, nos revelando. E com outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer aqui é: ei, para que eu volte e te leve, não adianta você vir só para o culto de domingo. Não que você não tenha que vir, entenda bem o que eu estou falando. Porque se eu chegar e você não estiver preparado, haverá choro e ranger de dentes. Aí Jeana agora falando: irmão, minha irmã, será tarde demais. Mas Deus te trouxe aqui, me trouxe para nos alertar quanto a isso, para que não seja tarde. Porque em nome de Jesus eu creio que nesta noite todos nós, começando de mim, iremos acender as nossas lamparinas, ou melhor, deixar acesa. E essa parábola das 10 virgens, quando a gente vai procurar na Bíblia, ela é só encontrada em Mateus. Mateus foi o único que relatou sobre essa parábola. E Jesus, ele contou essa parábola das 10 virgens dias antes de sua crucificação. E nela ele cita o exemplo da preparação para o casamento. A pastora Débora pregou há um tempo atrás sobre estar preparado, não foi isso, pastora? Sobre o ketubá. O ketubá do casamento. Eita glória, porque eu lembrei. Eu preparando a minha ministração e lembrando da dela, o que Deus tinha falado através da vida dela. E o momento de casamento era uma grande festividade na Palestina naquela época. Era o momento mais esperado por todos que ali viviam. Era quando o noivo vinha buscar a noiva para a casa do pai dele. Você está entendendo a mensagem dessa noite? O momento mais esperado por aquele povo é quando o noivo ia buscar a noiva para a casa do pai dele. E a chegada do noivo poderia acontecer a qualquer momento. A pastora Débora falou em estar sempre preparada. Que a noiva sempre estava preparada, bem vestida, cheirosa, tomada banho. Porque a qualquer momento o noivo poderia chegar e poderia buscar aquela noiva. E no costume matrimonial daquele tempo, haviam 3 acontecimentos principais. O acordo legal, feito pelos seus pais, que era o ketubá, que era assinado um documento. Normalmente o que acontecia eram os casamentos, entre aspas, arranjados. Então não era a noiva que escolhia o noivo, nem o noivo que escolhia a noiva. Eram os pais que escolhiam o casamento. Então os pais iam lá, assinavam o ketubá, deixava aquele documento na casa da noiva e dali em diante ela tinha que estar preparada. Porque a qualquer momento o noivo poderia chegar. E também existia a procissão até a casa da noiva, em que o noivo e os seus convidados. Era interessante que nessa época os convidados iam lá de procissão com o noivo buscar a noiva. O noivo não ia sozinho, os convidados não ficavam num lugar especial esperando. Iam lá juntamente com o noivo, na casa da noiva, para buscá-lo. E também existia o retorno do grupo à casa do noivo para a festa do casamento. Então eram 3 etapas. O primeiro, o ketubá sendo assinado. O segundo, a procissão
dos convidados a ir buscar a noiva. E o terceiro, quando chegava na casa da noiva, iam todos juntos, festejando para a casa do noivo, onde havia uma festa preparada. E normalmente o noivo e o seu grupo seguiam a casa da noiva, onde a noiva estava esperando com as 10 virgens. E naquela época as 10 virgens eram as suas damas de companhia, as suas damas de honra. Aquelas pessoas em que eram confiadas a cuidar da noiva, a deixar a lamparina acesa para iluminar o caminho da noiva, a deixar a noiva vigilante, porque o noivo poderia chegar a qualquer momento. E era costume entre os judeus que o noivo chegasse de noite à casa da noiva, onde as damas de honra estavam ali o tempo todo cuidando dela. Você entendeu que a dama de honra sou eu e você? Que o nosso papel é cuidarmos da igreja do Senhor, porque Ele vem. E considerando que o tempo de sua chegada era incerto, ao anoitecer, as damas deveriam deixar as lamparinas acesas. E quando era anunciada a chegada do noivo, o noivo está chegando, o noivo está vindo. Essas moças, elas saíam com as lamparinas para iluminar o caminho até a casa do noivo para a comemoração. Esse era o papel das 10 virgens. E talvez, depois de anoitecer, cada jovem, cada virgem naquela época, necessitava ter sua lâmpada e sua vasilha de azeite extra para reposição. As 5 virgens prudentes, assim como foi falado na parábola, elas estavam preparadas com azeite adicional, com azeite extra. Mas as imprudentes não estavam. Quando o noivo repentinamente chegou à meia-noite, porque a palavra diz que ele chegou à meia-noite, sim ou não? Normalmente a meia-noite é um horário que todos nós estamos muito vulneráveis. É o momento em que estamos dormindo, que estamos à vontade em nossas casas. Sim ou não? E o despreparo das virgens imprudentes, naquele momento veio a público. E elas foram proibidas de entrar na festa do casamento. Quando você entoa essa canção que foi cantada aqui, você entende o que você realmente está cantando? Você entende o que você está cantando? Já estou com as vestes brancas. Será realmente que eu e você estamos com o vestido de noiva, com as vestes brancas, preparando o caminho para a chegada do noivo? E nessa parábola, as virgens representam os membros da igreja. A noiva representa a igreja. E o noivo representa Jesus Cristo. E a mensagem de Jesus é clara. A sua vinda, assim como a do noivo da parábola, pode demorar, como pode estar mais perto do que possamos imaginar. Eu já escutei muitas pessoas dizerem assim: ah, mas eu escuto que Jesus está voltando desde que eu era pequenininho. Ah, mas eu escuto que Jesus está voltando desde que minha tia se converteu na denominação tal. Ah, mas eu vejo e leio que Jesus está voltando quando eu passo e vejo escrito lá em muros de crentes. Quando eu vejo um adesivo de um carro. Faz muito tempo que eu ouço isso. O noivo da parábola, ele demorou um pouco. E as virgens imprudentes não estavam preparadas para recebê-lo. Será que é esse o meu e o seu pensamento? Ah, mas eu escuto isso, eu sempre escutei isso. Jesus vai demorar para voltar, será? E se ele voltar agora? Não é amanhã.
agora? E aí? Será que nós vamos? Jesus me ajuda, que eu só estou na introdução. Eita Deus. Todos nós devemos estar continuamente preparados. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 3, a Bíblia nos diz: Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhe escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. No momento que você vai estar mais vulnerável. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Isso é forte, irmãos. A nossa irmã Cibele estava gestante e esperando a bolsa estourar para ter TEL de uma forma normal. Mas eu tenho certeza que ela não sabia o dia nem a hora que a bolsa ia estourar. Mas a bolsa dela estava preparada. A bolsa material, com as roupinhas do bebê. O quarto de TEL estava preparado. O que ela precisava levar para a maternidade estava preparado. Eu estou citando um exemplo de alguém que a gente conhece, mas isso você sabe. Que quando a mulher está gestante, que chega nos 9 meses, ou perto dele, a gente tem que estar com a bolsa do bebê preparada, o quarto preparado, as coisas compradas. E quando a bolsa estoura, a gente não se desespera não, vai para o hospital, porque é aquele momento feliz que o bebê vai nascer. E a gente fica em paz, porque tudo está preparado. Eu estava vendo um vídeo por esses dias, acho que foi até ontem, no Instagram. E alguém trollou a família toda. Essa moça pegou, colocou na televisão dela um vídeo, que o vídeo só tinha aquele sinal da Globo, Misericórdia fazendo propaganda. Aquele negócio da Globo quando tem algo, gente, acontecendo. Então aparecia aquilo ali e no fim tinha um áudio dizendo: está acontecendo agora no mundo, as pessoas estão desaparecendo, crianças desapareceram, adultos desapareceram, jovens desapareceram, só ficaram roupas e ninguém sabe explicar o que está acontecendo, aonde essas pessoas foram. Era uma trollagem, mas aquilo falou muito ao meu coração, porque a família daquela moça entrou em desespero. Meu Deus, o que está acontecendo? Jesus voltou, fulano, eu fiquei. E começava a chorar de uma forma desesperadamente. O que parecia engraçado se tornou muito real para mim. Porque você já imaginou, estou me arrepiando todinha. A gente, às vezes, está esperando um comunicado de televisão para dizer assim: Jesus está voltando. Quando ele chegar, não tem comunicado não, irmão, porque o comunicado é aqui agora. É a gente estar preparado, assim como uma mãe que vai dar a luz ao bebê. Em primeiro lugar, eu nem falei que a gente tem algumas coisas que aprende, né? Com essa parábola, tá vendo? Eu disse que Jesus precisa me ajudar, que eu ainda estava na introdução. Em primeiro lugar, com essa parábola das 10 virgens, a gente vê que as aparências enganam. E eu orei: Jesus, é isso mesmo para falar, Senhor? Das 10 virgens, da sua volta, aí eu vou dizer que as aparências enganam. As 10 eram virgens. As 10 possuíam lâmpadas. E as 10 saíram ao encontro do noivo com as lâmpadas acesas. Sim ou não? A gente leu isso. O noivo está chegando. Era meia-noite, possivelmente já estavam dormindo. Então pegaram a lamparina lá e: eita, vamos, o noivo está chegando, vamos iluminar o caminho. Mas no meio do caminho, 5 delas ficaram com a lamparina apagada. E no momento em que elas saíram junto, que estavam com as lamparinas acesas, talvez era praticamente impossível, humanamente a gente falando,
separá-las, pois aparentemente eram idênticas. Todas eram virgens. Todas estavam segurando a lamparina. Todas as lamparinas estavam acesas. Tinha como a gente saber quem era prudente e a imprudente? Tinha? Tinha não. E eu preciso te dizer que do mesmo modo, é muito difícil separar os que foram chamados dos que serão escolhidos. É lapado ou não é, irmão? Foi em mim primeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, todos nós, eu não estou julgando ninguém não quando sou Jesus, viu? Não sou eu que vou dizer se a sua lamparina está acesa ou está apagada. Eu estou aqui para dizer, se tivesse apagada ou se estivesse apagada, é tempo de você reacender. Todos podemos frequentar a mesma igreja, ouvirmos os mesmos sermões, cantarmos os mesmos louvores. Alguns de nós podem até se destacar, acabar fazendo milagres, prodígios em nome de Jesus. Muitos podem até orar de uma forma fervorosamente, quase que não saía. Podem até pregar de uma forma eloquente, melhor do que a pastora Jeane. Podem até curar doentes, expulsar demônios, dizer levar o nome de Jesus. Porque se o nome de Jesus tem poder, qualquer pessoa que usar o nome dele, eu creio que ele vai operar sim milagres e maravilhas. Só que muitos podem estar fazendo isso tudinho, enganando a homens e a si mesmo. Só que não enganam a Deus. E de uma forma curiosa, nessa parábola das 10 virgens, Jesus usa praticamente a mesma expressão que ele já havia utilizado em Mateus 7:23. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. É forte ou não é? Eu não peguei não porque eram muitas referências, mas tem várias referências que Jesus diz, eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu não te conheço. E eu preciso te dizer que Jesus te trouxe aqui nessa noite porque Ele te conhece e vai continuar te conhecendo. Basta você conhecê-lo primeiro. Buscá-lo. E eu preciso te dizer, meu irmão e minha irmã, que é o que está dentro da lâmpada que mais importa. Você percebeu que todas essas virgens levaram suas lâmpadas ao encontro do noivo, sim ou não? Sim? E quando a gente, como eu falei, foi mencionado, olhar, né, eu fiquei imaginando essas virgens, essas mulheres, essas damas de honra. Parecia tudo igual. Quando a gente vai para um casamento, a dama de honra está tudo igualzinho, né? Se não for o mesmo modelo de vestido, pelo menos é a mesma paleta de cores. Não é não? E a gente consegue identificar que aquelas mulheres ali são as damas de honra. E a gente poderia até afirmar que elas estavam preparadas para a chegada do noivo. Estavam tudo com a lamparina na mão, tudo com a lamparina acesa. Só que eu preciso te dizer que ter uma lâmpada não era o suficiente. Sem óleo, a lâmpada era praticamente inútil. Poderia ao menos ser um objeto de decoração. Coloca aqui, irmão, por favor. Eu acho que tem uma imagem que tem uma lâmpada em pé, sem nada. Essa não. Aqui, deixa essa. Aqui, eu vou adiantar um pouquinho também. Perceba, eu não sei se dá para você ver, que o pavio, ele está aceso. A lamparina está acesa, só que tem pouco óleo dentro. Essa era uma lamparina daquela época. O óleo, se acabar, esse pavio que está aceso, vai chegar um momento que ele vai apagar. Passe, irmão, por favor. Essa aí é basicamente a mesma situação. O que diferencia uma da outra é a questão do modelo mesmo. Era só para você ter uma ideia de como era. Passe. Essa aí, o pavio até apagou. A lâmpada até foi apagada, mas ela começou a ter uma reposição de óleo. Ela começou a ter uma reposição de óleo.
E foi para isso que Jesus te trouxe aqui hoje. Passa de novo, irmão, por favor. Eu acho que tem um em pé, não tem não? Não mandei essa não? Eu acho que não mandei não. Mas tinha uma que era em pé. Além dela estar apagada, mostrava que ela estava vazia. Ou seja, servia para nada. Apenas para decorar a casa. E eu preciso te dizer que não devemos estarmos focados apenas na aparência do lado de fora da lâmpada. Tinham umas mais bonitas que as outras. Tinham umas decoradas, desenhadas à mão. Mas também devemos estar focados com o que está dentro da lâmpada. Na Bíblia, quando a gente vai ler as passagens, a gente vê que o óleo representa o Espírito Santo. Então a questão real é uma pergunta: você está cheio do Espírito Santo? Você está cheia do Espírito Santo? Sem o Espírito Santo, irmãos, ou sem o óleo mencionado na parábola das 10 virgens, nós não passaremos de uma lâmpada vazia. E eu preciso te dizer que não importa quão boa a lâmpada pareça do lado de fora. Depois que entregamos a nossa vida a Jesus, precisamos constantemente estarmos cheios do Espírito Santo. Precisamos constantemente estarmos cheios do Espírito Santo. Não é só no culto da quinta-feira, não é só no culto do domingo, não é só no culto do Aliançados, não é só no Dunamis, não é só no Pulsação, é constantemente. E a gente vê que chegou um momento que as lâmpadas apagaram. Essas lâmpadas que foram mostradas aqui, elas eram chamadas de lâmpadas herodianas. Herodianas. Tá ali o pastor Bruno, historiador. Se estiver errado, puxa minha orelha. Pastor, foi as pesquisas que eu fiz. Lâmpadas herodianas. Por quê? Porque naquela época era o rei Herodes que reinava. Então, a maioria dos objetos eram feitos e decorados, enfim, a favor dele. E o corpo da lâmpada era de barro e moldado na roda do oleiro. Presta bem atenção nisso. E o bico, bota aí de novo, irmão, por favor. O bico era feito a partir de um molde. A asa era moldada à mão. Como a gente brinca com massinha. E depois anexada a lâmpada, que era para poder segurar. E esse pavio, que nessa lamparina está acesa, ele era feito de fibras de linho, ou caule de junco. E ele era colocado no bico da lâmpada, no bico da lamparina. E depois que ele era colocado no bico da lamparina, essa lamparina era cheia com óleo de oliva, com óleo de azeite. Presta bem atenção nisso, em nome de Jesus. E depois que essa lamparina era cheia com óleo de azeite, o pavio que estava nela absorvia o óleo. O pavio que estava nela absorvia o óleo. E a lâmpada era acesa. Essas lâmpadas permitiam que as pessoas levassem luz consigo aonde quer que fossem. Só que há um momento na parábola que nos mostra a diferença entre a sensata e a insensata. O insensato e o sensato. O prudente e o imprudente. E o que é que torna visível que aquelas virgens se tornaram imprudentes? Porque a lâmpada apagou. As lâmpadas foram apagadas, o óleo acabou. O pavio não estava mais sendo ensopado.
pelo que precisava estar dentro da lamparina. E a gente vai ver mais na frente, que eu já vi, e eu preciso compartilhar isso com vocês, algumas ministrações que dizem que o problema das imprudentes é porque elas dormiram. Só que quando a gente vai ler, a gente vê que todas dormiram. Não foram algumas, não foram as 5, foram todas. Todas dormiram. E o problema, o mal, não estava em dormir. Não foi porque dormiram. Mas no fato de algumas não terem providenciado o azeite necessário antes disso. Você entendeu que o problema não é porque as 10 dormiram, não? É porque 5, antes de dormir, foram lá e deixaram providenciado o azeite, caso fosse necessário. O problema não estava em descansar, em viajar. Estava em ir desprevenido. Eu preciso te dizer, meu irmão, minha irmã, se você não se preparar a tempo, será muito tarde para entrar no reino de Deus. Como ocorreu com as virgens que não se prepararam para a festa. Algum dia será tarde demais para se arrepender. Eu não estou aqui para rogar praga e para dizer que você não tem que se arrepender, não, e dizer que você vai para o inferno. Não, não é isso. Mas é a palavra de Deus. Muitas vezes a gente diz assim, amanhã, depois eu entrego minha vida a Jesus, depois eu vou naquele culto, depois eu oro, depois eu leio a palavra. A Bíblia diz que vai chegar um momento que vai ser tarde para que possamos nos arrepender. Então eu preciso te dizer, meu amigo, minha amiga, se você não entregou sua vida a Jesus ainda, não deixa para depois, é hoje. Hebreus 12, 17. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, por não achou lugar de arrependimento. Embora com lágrimas o tivesse buscado. Você entendeu que se a gente não buscar a tempo, vai chegar um momento que se a gente não se arrepender, se a gente não entregar nossa vida a Jesus, Jesus vai voltar. A gente pode chorar, a gente pode bater na porta, a gente pode dizer que está arrependido, vai ser tarde. E é meu papel como pastora, como igreja, alertar você nesta noite e dizer, ei, se tua lamparina chegou aqui neste lugar, se apagando, você está no lugar onde tem azeite, deixa a tua lamparina acesa, reacende a tua lamparina. Por isso, irmãos, a nossa necessidade de vigiar, de estarmos vigilantes. É como foi falado na palavra. O horário pode ser de madrugada, a gente pode estar vulnerável, mas eu duvido um pai não se precaver para que a casa dele não seja arrombada. É o que Jesus está dizendo, não espera só até a meia-noite, não. Não espera só o momento que está vulnerável, não. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser depois. Mas o que é certo, Ele vem. E quando Ele vir, se a gente não estiver reto, de uma maneira certa com Ele, infelizmente, eu preciso te dizer que iremos ficar. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer. E o azeite é pessoal. O óleo produzido naquela época, na região do Mediterrâneo, ele tinha múltiplos usos. No passado, né? Naquela época. É como hoje também tem. Ele era utilizado para alimento, para cozer alguma coisa, para condimento, para tratamento de feridas, para ingredientes de cosméticos, sabonetes e combustível para lâmpadas. O óleo dessa parábola representa a presença do Espírito Santo. Representa a nossa fé, representa o nosso testemunho, representa a nossa pureza e santidade, representa a nossa dedicação e comprometimento. As virgens sábias
não podiam compartilhar seu óleo com as virgens insensatas. Porque eu preciso te dizer que o óleo da preparação espiritual não pode ser compartilhado. Aquilo que Deus tem para derramar na tua vida é para você. Você sim vai transbordar para outras vidas, mas o que Deus tem é sob medida para mim e para você. Então não adianta a gente dizer, eu não vou para a igreja hoje, mas meu marido foi. Quando ele chegou, eu peço para ele orar por mim. Ei, o óleo é individual. Ah, eu não estou a fim de ir ao culto hoje, não. Vou cultuar pelo YouTube. Amém, se você está cultuando pelo YouTube. Por um problema de força maior. Mas deixa eu te dizer, o óleo é espiritual e é pessoal. Eu não posso transferir o óleo que Deus me deu para você, não. O pastor Leandro, apesar de ser um recipiente grande, só para brincar um pouquinho, não pode transferir o que Deus deu a ele, não. Só que a gente junto, eita glória, imagina se um pouquinho de óleo numa lamparina daquela acende um pavio, deixa com que o pavio continue aceso. Imagina um monte de óleo e de pavios e lamparinas juntas. Vira uma fogueira. Vira ou não vira? Duvido apagar. Duvido. Quem aqui já fez fogueira não, mas churrasco? Fez churrasco. Que está apagando lá a brasa. E você bota mais carvão, ela reacende. Você bota mais carvão, ela reacende. Você bota mais carvão, ela reacende. Parece que não tem fim. É a mesma coisa na vida do crente, na minha e na sua, irmão. A gente pode estar triste. Aí a gente vem, escuta a palavra, vê o irmão, louva a Deus, adora. O carvão vai lá e reacende. Não há como passar a lâmpada de uma pessoa para outra. A presença do Espírito Santo é insubstituível, indivisível e notório na vida daqueles que buscam a Deus. Eu duvido uma pessoa firme em Deus, firme na palavra, buscando, adorando, vindo aos cultos, se não tem ninguém na rua que vai chegar assim e dizer, ei, tu é crente, é? Tô vendo alguma coisa diferente em tu. É justamente porque a presença do Espírito Santo, quando Ele habita em nós, é notório. E esse azeite não pode ser dividido com ninguém, é pessoal. E o azeite, ele não pode ser obtido por esforço humano. Eu estou no quarto, faltam 2. Faltam 3. São 6. Eu estou rindo, irmão, mas eu vou acabar na hora certa, em nome de Jesus. O azeite não pode ser obtido por esforço humano. Talvez as virgens imprudentes, naquele momento da parábola, elas não levaram consigo o azeite, porque não acharam na verdade, porque acharam que o noivo iria vir rapidamente. Ah, ele não chegou até 00:30, eu vou dormir um pouquinho. Se ele não chegou até agora, se normalmente ele vem no período da noite, então vai passar o dia todo e amanhã. Eu tenho um azeite suficiente. Amanhã dá para eu ir na lojinha do fulano comprar o azeite, porque se o noivo chegar, eu vou reabastecer. Só que quando elas perceberam que o noivo, mesmo tendo tardado, entenda bem o que eu vou falar em vir, elas acharam que em ele ter tardado, elas teriam tempo suficiente para repor o azeite. E quando a vinda dele foi anunciada, o noivo está chegando. Elas desesperadamente, em primeiro lugar, tentaram pegar emprestado com as prudentes. Ei, tu tem muito aí, dá um pouquinho aqui. Porque dá para iluminar o caminho até a casa do noivo, não vai acabar não. Aí a prudente disse o quê? O quê? Não adianta ser irmão 6 horas, não, irmão. 6 horas por mim, 6 horas pela minha família, 6 horas pela minha casa, 6 horas pelo... Vai orar. Aí a prudente disse o quê? Oxê, eu pago o preço,
Eu tenho prazer em encontrar o noivo, meu Senhor. Vou lá, dobro o meu joelho no chão, acordo 3 horas da manhã, oro para que o azeite desça. E tu quer que eu divida o meu azeite contigo? Se eu dividir, pode acabar para tu e acabar para mim também. Aí eu vou deixar de seguir o noivo? Vou não, viu? Foi o que as prudentes disseram. Com outras palavras, né? Depois dizer, Teresia. Não, é Jeane mesmo falando, viu? Bem nordestino. E com a vinda do noivo, elas ficaram desesperadas. E tentaram comprar o azeite que faltava. Aí a parábola termina dizendo o quê? Que as virgens imprudentes. Nem diz que se elas compraram ou não. Eu ainda fui ler, não sei quantas vezes. Ler outros capítulos, mas cadê? Elas compraram, foi? Porque só tem dizendo que elas bateram a porta. Mas não tem dizendo que elas conseguiram comprar. Era de madrugada. Fosse aqui, em Paulista, possivelmente ia estar tudo fechado, né? Eu aprendi a botar meu celular no modo avião. Porque quem queria falar comigo de madrugada conseguia. Aí depois não conseguia dormir. Aí agora eu boto no modo avião. Não, amanhã eu atendo. Imagina o comerciante. Vou ficar aqui prostrado de madrugada, é? É a feira da Caxangá, que vende passarinho e cordeiro, que só funciona de madrugada. Não. Aí o que é que a parábola termina dizendo? Que as virgens imprudentes foram à porta do noivo. Quebrei não. E sendo elas rejeitadas por ele. Poderiam ser que naquele momento essas virgens, elas queriam mostrar que se esforçaram demais para estarem ali. Ah, meu Senhor, deixa eu entrar, porque acabou, mas estava acesa, eu não sabia que ia ser apagada. Ah, Senhor, mas eu fui lá na venda do fulano, eu tentei, eu corri não sei quantos quilômetros, vim correndo para participar da festa. Deixa eu entrar. Misericórdia, derramei o café, sou eu, viu? Meu medo de tomar o café era para não derramar, mas eu acabei derramando. E no desespero delas, eu imagino. Mesmo tendo se esforçado para tentar comprar o azeite de última hora, elas não puderam fazer nada. Nem elas puderam fazer nada, e nem as 5 que já estavam participando da festa. Quando a gente vai casar, normalmente a gente convida quem a gente tem intimidade, não é verdade? Quem a gente conhece, sim ou não? Que agora inventaram 100, a glória a Deus. Aí não vai mais o sobrinho. Eu estou brincando, viu, irmão? Mas você sabe que é isso, quem vai fazer uma lista de aniversário e casamento. Então agora, nas festas, só entra com a senha, né? Se a gente, pecador, ilimitado, misericórdia, limitado não, ilimitado é Jesus. Limitado, pecador, cheio de falhas e defeitos. A gente seleciona quem vai entrar na nossa festa, porque Jesus não. Era como se ele estivesse dizendo, eu não te conheço. Tu me buscou quando? Falasse quando comigo mesmo? A gente tem uma amizade, é? Porque o noivo representa Jesus, sim? A gente tem uma amizade e tu quer participar do meu banquete, da minha festa? Não vos conheço. A porta foi fechada e elas ficaram do lado de fora. Em quinto lugar, vai nos falar da prudência e da vigilância. Essa parábola, ela nos ensina claramente a necessidade de sermos vigilantes e prudentes. A passagem, ela nos ensina a necessidade de estarmos prevenidos. As 10 virgens ilustram a prevenção ou a importância de estarmos preparados. Trazendo para o exemplo da grávida, da mãe que vai dar à luz a um filho. E ser sábio, irmãos, significa estar preparado para o inesperado. Com a medida a mais de fé.
se preparando para o testemunho e crendo nele, que você vai testemunhar da glória de Deus, do milagre de Deus, do que Deus é capaz de fazer na sua vida. É transparecer o Espírito Santo em nossas vidas. E às vezes ficamos negligentes. Achamos que temos o suficiente para levar a vida. Mas seguir Jesus significa mais do que apenas levar a vida. Não é deixa a vida me levar, a vida levar eu não, viu? Significa esforçar-nos sempre para nos achegarmos a Ele. Prepararmos para os momentos em que a nossa paciência, a nossa fé, o nosso testemunho serão colocados à prova. É você estar preparado para ser crente dentro da faculdade. É você estar preparado para ser crente dentro do Pelópidas, no trânsito, no seu trabalho. Não é só dentro da igreja não, porque dentro da igreja é fácil. A gente olhar e achar que todo mundo é as 10 virgens, porque todo mundo está com a lamparina acesa. A chegada do noivo representa a segunda vinda do Senhor. As virgens representam todos nós. E que nós devemos esperá-lo, porque a hora há de chegar. Ele nos alertou para a necessidade de sermos prudentes e fiéis até o fim, fazendo o que é certo, sem hipocrisia. Ei, é fazendo o que a palavra instrui, não é o que convém a você, não. Você entende que vai muito mais além do que a gente imagina? Que não é só vir ao culto, acender a lamparina e ir embora e ficar por isso mesmo. É vir ao culto, acender a lamparina e quando passar daquela porta, a lamparina continuar acesa. E como a gente viu, todas dormiram. Isso não significa que a imprudência está em dormir, em parar, em descansar. Mas ao fato de não ter o azeite suficiente para que a lamparina continue acesa. Ser prudente é estar preparado e possuir o azeite. E de uma forma especial e principal que Jesus resume essa parábola é dizendo: vigiai. É fácil a gente esperar por pouco tempo. Quando a gente vai num banco que tem uma fila lá curta, a gente fica lá de uma forma paciente. Agora deixa a fila estar longa, muitas vezes a gente desiste. Ah, eu venho pagar a conta depois. Eu ainda tenho alguns dias, minha luz não vai ser cortada não. A fila está muito grande e eu desisto. Ser prudente é a gente esperar mesmo que a fila esteja longa e dizer: daqui eu não saio até a minha conta ser paga. É ter responsabilidade com o que é de Deus. O zelo temporário pela volta de Cristo não serve para nada. Precisamos ser zelosos todo o tempo de nossas vidas. Precisamos estar prontos. E isso pode significar uma longa espera. Algumas pessoas, presta bem atenção nisso, acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Mas na verdade vigiar é estar preparado para a volta dele a todo tempo. Você entendeu isso? É a todo tempo, o tempo todo. Até parece ser a mesma coisa, mas não é. Essa parábola nos ensina a diferença. As virgens imprudentes esperam o noivo a qualquer momento. Ele poderia chegar naquele dia, como poderia chegar no outro dia. Mas apenas as prudentes esperam a todo tempo. Se ele chegar, eu estou pronta. Se ele chegar, eu estou preparada. Se ele chegar, eu vou estar com minhas vestes. Se ele chegar, eu já sei dançar para dançar com ele. Se ele chegar... Eu até jejuei hoje para comer do banquete dele, para participar da festa. Todas elas tinham um azeite.
mas apenas 5 estavam preparados para uma longa espera e elas vigiaram. Em sexto e último lugar, escolha firmar um compromisso com o Senhor nesta noite. Assim como no casamento, um casamento é um compromisso. Mesmo que os pais fossem na casa da noiva levar o ketubá e fossem assinados, mesmo que não fosse uma escolha do noivo e da noiva, mas era um compromisso que os pais estavam lá fazendo. Seguir Jesus é a definição de comprometimento. Comprometimento exige uma escolha. Eu costumo dizer que é melhor que a pessoa entregue a vida a Jesus, ela entendendo o que está fazendo, do que sendo convencida que precisa fazer isso. Mas a escolha de entregar a vida a Jesus não pode ser minha, não pode ser de quem está do teu lado, só pode ser sua. É um compromisso. Jesus, ele deixa claro para os seus discípulos. A gente viu lá no The Chosen, uma partezinha desse texto, que Jesus diz que ou os discípulos estariam com ele e negariam os seus próprios desejos, ou eles estariam determinados em seguir seus próprios caminhos e negariam a Jesus. Você entendeu isso? Porque ou a gente segue o que Jesus quer e abre mão dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa carne, ou a gente abre mão de Jesus para poder vivenciar aquilo que a gente acha legal. Aí ele diz que ou eles estariam determinados em seguir seus próprios caminhos ou negariam Jesus. Eu não vou ler, mas está lá vou ler. Mateus 10, 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai. A resposta, porque você pergunta, porque tem que vir aqui na frente. Que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, 37 ao 39. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Você entendeu o que foi lido? Porque muitas vezes a gente diz assim: eu vou seguir a Jesus quando minha filha se converter. Eu vou fazer por Jesus quando minha filha estiver firme ou meu filho estiver firme. Eu vou para a igreja quando meu marido aceitar Jesus. Ai daquele que ame mais alguém ou alguma coisa acima de Jesus. Meu esposo, meus filhos sabem, amo todos eles. Mas acima deles está Jesus na minha vida. Eu os amo porque Jesus me ama. Porque Jesus foi bom comigo em dar a mim 2 bênçãos. Meu marido, que é meu 3º filho. 3 bênçãos. Mas brincadeira essa parte, irmãos. É sério isso. Porque muitas vezes a gente diz assim, a Bíblia também diz que ai daquele que negligenciar a sua família, esse é pior que um descrente. Então você consegue entender que se a gente ama Jesus, se Jesus está em primeiro lugar da nossa vida, a gente vai amar os nossos parentes e a nossa família? Se a gente ama Jesus, Jesus está em primeiro lugar da nossa vida, a gente vai servir os nossos irmãos e servir a nossa família? O que não é certo é a gente servir só a família e não servir a Jesus, servir os irmãos e não servir a família. Quando a gente serve a Jesus, a gente serve a todos. E a escolha de comprometer-se é a mesma para todos. Ou negamos a nós mesmos, ou negamos a Ele. Seguimos o caminho de Jesus, ou perseguimos o nosso próprio caminho. Falar sobre Jesus não teria sentido nenhum sem o andar com Jesus. Comprometimento exige ação. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos:
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Fica de pé, por favor. E para concluir essa mensagem, nada melhor do que as próprias palavras de Jesus. Versículo 13 do capítulo que nós lemos, 25. Jesus nos diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, meu desejo sincero é que possamos, naquele dia, no dia da sua vinda, desfrutar do óleo, ao invés de tentar comprá-lo em sinal de loucura. Meu desejo é que, assim como o noivo que ia à casa da noiva para buscá-la para a festa do casamento, assim todos nós possamos saber que um dia Ele virá para buscar a mim e a você. E eu preciso te dizer, e essa palavra toda se resume nisso aqui, que Cristo voltará, mas nós não sabemos exatamente quando, não sabemos o dia nem a hora. Ele próprio alertou. Por isso, eu e você precisamos ficar alertas. Precisamos perseverar e estarmos sempre preparados para encontrar o noivo. Precisamos sempre estar no meio das damas de honra, nos preparando, porque ora Ele virá. As virgens prudentes não foram pegas de surpresa quando o noivo chegou. E eu preciso te dizer, mesmo que pareça demorar, permaneça fiel sempre na graça de Cristo, cheio do Espírito Santo dele. As virgens insensatas foram surpreendidas, porque quando o noivo chegou, elas não estavam preparadas. E eu preciso com muito amor te dizer, esse tempo todo que eu passei aqui, cada palavra que foi dita foi um resumo para eu te dizer: não seja uma virgem insensata, não seja uma virgem imprudente. Deus te trouxe aqui nesta noite para que você possa se reunir com as outras virgens prudentes, as outras virgens sensatas, porque o noivo virá e quando ele chegar, haverá festa, haverá banquete e estaremos em nome de Jesus, todos nós festejando com ele. É só bater que eu